Você já se perguntou, porque quanto mais tenta melhorar, mais cansado fica? E se o problema não for você? Existe um erro silencioso que faz você lutar contra você mesmo. Você tenta se controlar, tenta dar conta, tenta não sentir. Só que quanto mais você tenta, mais parece que tudo fica mais pesado ainda. Se faz sentido para você, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Olá, eu sou Alexander Quirino, psicólogo e autor do e-book Segredo da Saúde Mental, e em mais de 14 anos acompanhando as pessoas, cada vez mais eu tenho percebido que as pessoas estão acreditando que elas têm um defeito. E quando alguém começa a se enxergar como defeito, ela entra em luta contra ela mesma. E aí, o sofrimento só aumenta. E nesse vídeo eu vou te mostrar porque você pode estar lutando contra você mesmo, quando na verdade você não precisa de conserto, você precisa de compreensão. Então, fica comigo, porque se você entender isso, a forma como você se enxerga pode mudar completamente. Imagine alguém que acorda já cansado, muitas vezes sem vontade de levantar, porque antes mesmo de sair da cama, já sente o peso. Ela trabalha, resolve problemas, cuida de gente. Escuta o que machuca e fica em silêncio. Engole frustração, finge que está tudo bem. E quando chega a noite, ela está esgotada. Mas, ao invés de pensar, eu estou carregando o peso demais, ela pensa, eu sou fraco, não aguento mais. Não estou conseguindo mais dar conta como antigamente. Deve ter algo de errado comigo. Talvez você esteja passando por isso, ou conhece alguém que está passando. Se você se identificou com algum desses pensamentos, presta atenção agora. A gente vive numa época que sentir virou defeito. Se você sente cansaço demais, tem algo de errado. Se você está triste demais, tem algo de errado. Se você pensa demais, tem algo de errado. Se você a todo momento escuta que a mente é um problema, qual a pergunta que você vai fazer para você mesmo quando você estiver sentindo algo? O que tem de errado comigo? E quando você passa a acreditar que tem um defeito, você começa a tentar se consertar. Você se observa mais, se analisa demais, se compara e se julga demais. Quanto mais você procura defeito, adivinha, mais defeito você encontra. Então você passa a se monitorar o tempo todo. Mas não se monitorar para entender o que está acontecendo. Você se monitora para não sentir mais. E então se pergunta, será que eu estou exagerando? Será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou normal? E viver assim, se questionando a todo momento se é normal ou não, cansa demais. Então a pergunta que você precisa fazer não é o que tem de errado comigo. A pergunta deve ser, o que está pesando demais na minha vida? Enquanto a primeira acusa, a segunda protege. Assim, se o problema for excesso, você não está com defeito. Você está sobrecarregado. Mas aqui vem algo mais profundo. Quando você passa a acreditar por muito tempo que você está com defeito, a coisa piora. Porque agora não é mais pensar que você está com defeito. Agora é acreditar que você tem um defeito. E isso passa a ser uma identidade. Você para de dizer eu estou cansado e passa a dizer eu sou fraco. Você para de dizer que está com medo e passa a dizer eu sou ansioso. Você para de dizer que está triste e passa a dizer eu sou depressivo. E quando isso vira identidade, você não busca mais entender o que te levou a estar assim. E busca apenas aliviar o que está sentindo. Você já percebeu que hoje tem remédio para tudo? Se você está dormindo demais, tem remédio. Se está cansado, tem remédio. Se não está conseguindo dormir, tem remédio. Se não está se alimentando ou se está se alimentando demais, tem remédio. Para tudo hoje tem remédio. Você já pensou nisso? Então hoje se vem da ideia de que tem remédio para tudo. Antes as pessoas diziam, tem solução para tudo. Hoje as pessoas dizem, tem remédio para tudo. Então, se a pessoa está sofrendo de qualquer coisa, tem uma pílula sempre à disposição para ela. Se isso faz sentido para você, eu vou aprofundar esse tema em um outro vídeo. Então, já se inscreve e ativa o sininho para não perder. Agora, imagine o seguinte. Imagine que você está carregando um monte de sacola. No começo você aguenta. Depois começa a doer. Seus braços começam a tremer. E alguém olha para você e diz, você precisa ser mais forte, não está aguentando com essas sacolas? Então, você aperta mais ainda as suas mãos. Você não solta, não descansa, não pede ajuda. Só tenta aguentar. Só que quanto mais você tenta aguentar, mais dói, mais pesa, mais cansa.
até você concluir que não aguenta mais, está exausto. Na nossa vida, muitas vezes carregamos coisas para mostrar o quanto somos fortes. Até que viver muitas vezes se torna pesado. E muitas vezes pesado por assumir responsabilidade demais. Por achar que sempre precisa dar conta. Por acreditar que nunca pode falhar. Por cuidar de todo mundo, mas não se cuidar e não se permitir ser cuidado. Pesado por muitas vezes viver em silêncio. Ou por se cobrar demais. Então, você não está quebrado com defeito. Você está tentando sobreviver carregando peso demais por tempo demais. E o erro não está em sentir. O erro está em acreditar que sentir significa defeito. E enquanto você continua tentando se consertar ao invés de diminuir o peso, você só vai continuar se sentindo cada vez mais pesado. E antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer aprofundar mais o seu conhecimento sobre como a sua mente funciona e sobre saúde mental, eu escrevi um book chamado Segredos da Saúde Mental. Se você tiver interesse, vou deixar o link na descrição. Mas agora, volta aqui comigo. Você não precisa se consertar. Você precisa compreender o que está te levando a viver assim. E agora, eu quero que você faça uma coisa simples. Pensa em uma única coisa que está pesando na sua vida. Só uma. E agora, se pergunte, por quanto tempo eu preciso carregar isso? Às vezes, o primeiro passo não é ser mais forte. É parar de lutar contra si mesmo. Você não é defeito. Você é humano e o humano tem limite. E limite não é fraqueza, é estrutura. Mas aqui vem algo importante. Mesmo entendendo tudo isso, você pode continuar sentindo errado. Isso porque você aprendeu que a sua mente não está funcionando bem. Você aprendeu a interpretar que todos os sentimentos considerados negativos são defeitos. Então o que você vai buscar é justamente se consertar. Hoje, qualquer cansaço é entendido como falha. Qualquer oscilação é entendido como um transtorno. E no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Você vai entender que nem toda tristeza é depressão. Entender isso pode tirar um peso enorme na sua vida. Então, você não está quebrado, você não está com defeito. Você está sobrecarregado, carregando situações inacabadas, sentimentos que nunca foram compreendidos. E nenhum ser humano aguenta carregar peso demais por muito tempo. Você não precisa se consertar, você precisa se cuidar, se entender melhor. Se você ainda não curtiu o vídeo, tá na hora. Então dá aquela curtida, dá aquela joinha, tá? E compartilha para aquela pessoa que você acredita que ela precisa ouvir isso. Então aqui a gente não trata o sofrimento como defeito. A gente aprende o que ele quer nos dizer. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, que vai ser muito importante, ok? Então, te aguardo no próximo vídeo.